Entrevista. Muito bem, às 8h35, nós recebemos hoje a visita do jovem Guilherme Gustavo. Guilherme tem 20 anos de idade, é membro do Conselho Estadual do Jovem, ou seja, do Estado de São Paulo. Não tem indicação política, é votação, né? Ele foi votado para tal. Você vê, ele já começa a falar enquanto eu estou apresentando, ele já quer concordar junto. Daqui a pouco ele está apresentando. Eu gosto desses jovens porque eles são impetuosos, né? E o Guilherme está fazendo um trabalho importante para reativação, né, do Conselho do Jovem em Sorocaba. Eu acho que é importante demais a organização, né, do Conselho plural, né? Mas que tenha essa participação, né, para o funcionamento aqui em Sorocaba. Como é que você vê o Guilherme? É um grande prazer te receber. E eu queria saber como é que você sente a participação hoje dos mandatos de jovens aqui na cidade de Sorocaba. Bom dia. Bom dia, obrigado pela visita. Eu que agradeço o convite, obrigado, Kiko, obrigado à equipe da Jovem Pan, aos ouvintes, um bom dia. Bom, eu, como conselheiro estadual da juventude, tenho andado por alguns municípios do estado de São Paulo. E em Sorocaba ela tem uma questão especial para mim, porque eu moro aqui, eu divido minha vida entre São Paulo e Sorocaba. Em questões profissionais e privadas da minha vida. Mas eu vejo em Sorocaba um grande problema hoje em relação aos mandatos jovens. A gente teve uma renovação na Câmara dos Vereadores de Sorocaba, mas infelizmente ainda existem alguns percalços. É gente nova, é gente de idade nova fazendo política velha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a criação desse conselho, em especial para aqueles que têm um mandato e que são mais jovens, seria a criação de concorrência? Porque o conselho acaba tendo uma visibilidade, ele acaba discutindo questões importantes. E eu sei que você está articulando esse processo com o vereador Péricles Regis. E olha, eu tive, quando tive no poder público trabalhando, o vereador Péricles é um dos poucos que exerce um mandato altamente técnico. Ele já não está tão jovenzinho assim, ele está conservado, mas ele é uma pessoa que tem realmente um olhar, um mandato, tanto é que teve, mesmo sem aparecer demais, ele era uma pessoa que não tinha, no período em que eu estive, ele não indicou ninguém, poderia ter indicado, não indicou. O mandato dele, ele ia fazer explicações nas praças, nos locais públicos, o que faz um vereador. Então sempre foi um mandato muito através de redes sociais, explicando, tanto é que ele teve, até me surpreendeu, ele acabou tendo mais votos do que o ex-presidente da Câmara, o Fernando Dini, na eleição para vereador. A eleição do Dini, ela teve uma visibilidade muito grande. Eu estou falando disso porque eles são do mesmo partido, tá? Poderia fazer outras comparações, né? E o Dini também tem um mandato importante, tem uma presença importante na presidência da Câmara e deve ser candidato a deputado na próxima eleição. E aí eu queria que você falasse sobre essa questão do jovem, se isso te incomoda, se você acha que a criação do conselho cria concorrência. Por que os jovens de jovem mandato não se envolvem nisso, ou vocês não os procuraram? Tem alguns fatores aí, Kiko. Eu tô no meio político desde os meus 14 anos. Já tenho uma trajetória. Ano passado, por exemplo, eu recebi 4 convites para sair a vereador de diferentes cidades. E não aceitei nenhum, porque não era o momento, eu estava trabalhando em 4 campanhas simultaneamente, tanto para vereador e prefeito aqui em Sorocaba, e vereador e prefeito para São Paulo. Eu acho que não é concorrência de modo algum. Eu acho que a construção ela deve ser coletiva, dado o momento em que, quando você une força com as pessoas que querem fazer algo de melhor para a sociedade, você precisa arrecadar o maior número de pessoas possíveis. Eu tive essa sintonia com o Péricles. O Péricles, um grande abraço, bom dia para o Péricles aí também, porque o Péricles ele me recebeu de forma técnica, de forma que um gestor público deve receber alguém. Eu cheguei nele e falei, olha, a gente não vai fazer ideologia e a gente não vai tentar fazer um conluio dentro desse novo conselho. Não, tem que ser um conselho democrático, um conselho que todos tenham voz e
tem que ser baseado em formas técnicas. Então a gente teve um longo período aí, antes do Péricles e junto com o Péricles, com debates com a sociedade civil, com as juventudes organizadas, juventudes partidárias também, desde partidos de centro, partidos de direita, partidos de esquerda. Sim. O importante era a gente pautar o projeto de lei que iria retomar o Conselho para Sorocaba. Perfeito. Na questão das legislações atuais de vereadores... Isso é iniciativa do vereador ou é uma iniciativa que tem que partir do executivo? Como é que pode funcionar o conselho? Ou ele está na Constituição, ele está na lei, né? É só, na verdade, a Câmara votar e aí fazer a parte do governo municipal fazer o regramento dele, né? Exatamente. Eu acho que, analisando de forma mais técnica, eu acho que depende muito. Se é um governo executivo que defende majoritariamente a representatividade da juventude na política, esse governo ele vai passar lei, ele vai passar decreto. Tá. Se você tem um legislativo que consegue articular, que tenta trazer a sociedade civil para o debate público, eu acredito também que é viável. Mas vocês tentaram contato com o prefeito Manga para tentar fazer que via decreto ou não? O prefeito Manga, a gente entrou em contato com ele, por conta da pandemia a gente não conseguiu um contato, mas a gente tinha uma reunião marcada, nos atendeu muito bem a assessoria do prefeito, e eu acho que é uma questão do prefeito também, porque durante campanha, enquanto vereador também, ele levantou muito. Mas tá parado na mão de quem isso? Tá parado agora na Comissão de Justiça. Então ele mandou a lei para a Câmara. Isso, é um projeto, é um decreto de lei. Ele um PL, um projeto de lei. É um PL, uma lei ordinária. Sim. Ele foi pautado, sofreu um substitutivo, se eu não me engano, a vereadora Yara Bernardes, ela pediu um substitutivo da emenda número 1. Mas ele já está na Comissão de Justiça. Então vai. Ele vai, vai. Eu acho que o meu trabalho aqui... E o Cláudio está demorando para pautar agora? Então... Vamos falar com o vereador, Cláudio. Aí é que tá o problema. Você podia ligar e... Olha, o Lincoln, eu sei que você está nos ouvindo. Por favor, nos dê o retorno na assessoria de comunicação da Câmara. Como é que está a situação deste projeto de lei, tá? Por favor, eu sei que o Lincoln sempre nos ouve e o presidente Cláudio é uma pessoa que tem uma visão muito aberta. Não acredito. Eu acredito que nós vamos ter em tempo recorde o Conselho do Jovem em Sorocaba. Aí como é que seria a indicação? O que diz o projeto de lei? Então, só pautando a questão do legislativo, a lei ela já foi basicamente aprovada, ela está na Comissão de Justiça agora. Agora é aguardar o parecer mais breve possível para que a lei ela entre em vigor. A questão dos jovens e a questão da Câmara Legislativa de Sorocaba, ela tem alguns declínios em diálogo com a sociedade civil, e eu vejo muito isso nessa atual legislatura. Porque o projeto de lei do Conselho era para ele ter sido pautado ano passado. Ele já estava em processo de urgência dentro da Câmara. Então já do governo anterior. Já do governo anterior, tá. Exatamente. E agora, com a pressão, tendo conselheiros de Estado, o Conselho Estadual de Juventude foi instituído ano passado, com essa pressão agora em cima da máquina... O secretário Galvão vai fazer isso passar semana que vem. A gente liga agora já pro secretário. O secretário Galvão, ele que ajuda tanto a comunidade, né? Vamos sexta-feira ele tá aqui, nós vamos cobrar ele também. Agora, me diz o seguinte, o que o Conselho Estadual da Juventude, né, do Jovem em São Paulo, vocês estão fazendo reuniões virtuais, né? O que vocês estão definindo em relação à política pública? Olha, o secretário Galvão já está ligando. O que vocês estão definindo em política pública? Então, olha, o Cláudio Sorocabão também já respondeu. Já ligou? Tá perfeito. Cláudio, um abraço, já me recebeu super bem também. O Cláudio é sensacional e o Galvão também. A gente espera que a lei passe logo. Esse é o meu principal intuito para o meu trabalho ser realizado com êxito. A questão quando você diz do Conselho Estadual... Vamos ouvir a fala aqui. Vamos ouvir o que tá, vamos ver. Olha lá. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes. Meus parabéns aí para o jovem, hein? Representando bem o jovem aí na rádio com essa entrevista. Eu quero dizer que o projeto, quando está na Comissão de Justiça e depois, logo após, nas outras comissões, não depende do presidente. O presidente só pode postar um projeto de lei assim que tiver todos os pareceres das comissões todas. Então, nós estamos aguardando. Assim que tiver, nós estaremos pautando, sim. Para nós é muito importante o jovem estar participando da política aqui em Sorocaba. Um abraço a todos.
Gente, é sensacional, né? Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado, Poxa Cláudio. vida, que audiência. E o secretário Galvão também já deve. A gente tá lá, olha. A vereadora Yara também. Apresentei substituível ao projeto que está na Câmara, já está pronto para o debate. Olha, repete o nome de quem é o entrevistado. O entrevistado é um membro do Conselho Estadual da Juventude, o Guilherme Gustavo, que é Guilherme Gustavo Ferreira dos Santos, mas o nome artístico dele, da vida é Guilherme Gustavo, mas é Guilherme Gustavo mesmo, né? Que um avô era Guilherme, outro era Gustavo, então pôs o nome dos dois avós. É nome de dupla sertaneja. Só que daí ele tem nos dois, ele é dupla sozinho. E o Guilherme é do Conselho Estadual e tá querendo e ele é de Sorocaba, vive em Sorocaba e São Paulo e quer, obviamente, fazer com que o Conselho do Jovem da cidade, que ele vive, nasceu, né? Esteja obviamente ativo. Então a vereadora disse que já está pronto, a vereadora Yara já respondeu, está pronto para debate. Obrigado, vereadora Yara. Secretário Galvão também já está digitando, o secretário Galvão. Eu acho que não dá para. Vamos ver se está aqui a fala do Galvão. Vamos lá. Bom dia, Kiko, tudo bem? O projeto do Conselho do Jovem, ele já está na Câmara, ele teve um substitutivo da vereadora Yara e agora a gente está aguardando passar pelas comissões para ser pautado, mas o Executivo já enviou na Câmara. Muito bem. Excelente. Gente, olha isso aqui. A Yara disse que já está ok, o substitutivo já está pronto para discussão. Excelente. Tá? O presidente da Câmara já disse que pauta. Perfeito. O secretário de articulações. Aliás, eu vou dizer que é o melhor secretário. Secretário É porque de ele é meu Educação. amigo, então eu achei ele o melhor. Secretário- Desculpa, gente. O Galvão é o melhor secretário do prefeito, ele é meu amigo, o que eu vou fazer? Né? Ainda defende toda a comunidade aqui na região. Poxa vida. Inclusive, eu tinha uma reunião com o secretário Galvão para pautar justamente o conselho. Só que não- Esquece, já secretário foi, Galvão, já você foi. liga aqui, ó, Cláudio, obrigado, secretário Galvão, muitíssimo obrigado, né? Mostra a agilidade do governo, a sintonia mostra a questão da vereadora Yara, a preocupação em incluir tudo aquilo que é necessário dentro do projeto, mas já liberou também para votação, faz parte, tem que incluir, tem que eventualmente para entrar no debate. Que bom que a gente vai Kiko, ter em breve o conselho. E ainda do me jovem. perguntam por que eu não escolhi uma das cidades para me ser vereador. Eu acredito que a participação popular, ela às vezes é muito mais efetiva Sim, do que a ordem sim, do poder público. Sim, não tenha dúvida. Você pressionando e você cobrando, fiscalizando o serviço, você Com certeza. Olha, mas consegue na realizar os verdade, você vê, a trabalhos. gente está falando aqui de pessoas que, todos amigos, estou dizendo, falei muito bem do Péricles, a Yara, pessoalmente, diz que a Yara é, dos vereadores, a mais próxima a mim. E nós pensamos muitas coisas totalmente diferentes. Nós pensamos com caráter, que lutamos pela educação. Sexta-feira aqui vou dar uma cobrada, porque educação não tem oposição, não tem situação, tem cidade. O prefeito não falou que é o partido da cidade? Então todo mundo é da cidade, né? Exatamente. Então é isso. Então o conselho da cidade vai acontecer, tá Vai bom? Só acontecer. vamos acompanhar. Obrigado, viu, gente? Que audiência, que alegria poder prestar esse serviço para a cidade, ter o presidente da Câmara, vereador Yara nos ouvindo, ter o secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas nos ouvindo. Realmente, muitíssimo obrigado por vocês estarem aí colaborando com a gente e trazendo substância essa entrevista do Guilherme Gustavo. Guilherme, o seguinte, vocês estão definindo políticas. O que o Conselho Estadual faz na questão de discussão de política? Vocês conseguem ser ágeis? Olha, essa era uma das minhas preocupações, porque eu tô no meio político há um Porque o bom conselho tempo. é consultivo, né? Sim, exato. Tô no meio político há um bom tempo e quando eu falei, eu vou tentar sair, justamente por na verdade, eu nasci em São Paulo, vim morar aqui, Tá. mas vivi muita Mais parte da aqui minha do que vida. lá. Sim, mais aqui do que lá. Eu falei, eu vou sair porque eu tenho esse anseio de trazer o Conselho Municipal de volta para Sorocaba. Em 2009, quando soltou o Conselho aqui, o Conjove, foi destaque nacional e estadual. Era um dos poucos conselhos dentro do estado. No e governo dentro- do Lipe? Foi no governo do Lipe. Do Lipe. Se não me falha a memória, salvo Tá. engano, foi governo do É porque Lipe. nós tivemos uma lei, né? E aí não se regulamentava, não fazia acontecer. Tinha lei federal, mas os conselhos não ganhavam espaço, até porque muitas vezes as pessoas não queriam, né? O conselho dá trabalho, né? Mesmo que Exatamente. seja consultivo, ele tem um papel importante. Você né? analisando o cenário sorocabano, a política sorocabana, de 10 anos para cá, as políticas públicas de juventude, elas foram efetivadas. Nós tínhamos o Sabe Tudos, as oficinas do saber, Sim.
que o Sabe Todos, em sua totalidade, a grande maioria está parada. Eu cheguei a ouvir do prefeito que vai existir uma concessão, se eu não me engano, para iniciativa privada, só que deveria... OS, provavelmente. Só que deveria ter a participação também da juventude, para que eles não perdessem esse espaço tão fundamental. Mas eu acho que o espaço vai ser contemplado em aprendizado e para a escola. Eu acredito, ele falou, eu não consigo lembrar. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. O que, por exemplo, o Conselho Municipal de Sorocaba do Jovem volta a utilizar? O que seria uma política importante? O que o jovem hoje solicitaria àqueles que lideram e que podem, junto ao poder público, legislativo, executivo, reivindicar? O que seria uma reivindicação que o Conselho, ou um tema que o Conselho poderia atacar fortemente? Primeiro, que uma das coisas mais importantes é levar a sociedade civil para o debate público. Sem a sociedade civil dentro do debate público engajada e mostrando que ela também tem demandas, o debate público ele fica só Mas, por rapado. exemplo, que debate você faria, por exemplo, hoje? Por exemplo, aqui em Sorocaba em específico, a questão dos Sabe Todos e das oficinas do saber, o ensino integral, são questões que já estiveram em Sorocaba muito em pauta e agora se perderam força. Com um conselho desse constituído, com uma juventude ativa, você poderia levar isso. Ou seja, tudo que for tema que envolve jovem, festas, pancada, tudo isso, de certa forma, teria, obviamente, a possibilidade do ouvido do poder público ao tomar uma atitude, até convocar o conselho para ser ouvido, para poder desenvolver políticas. Com certeza. A questão, por exemplo, dos pancadões. Uma pessoa que mora no Vila Helena ou mora na Vila Barão, um jovem, que a gente sabe que geralmente eles não têm ali a oportunidade de lazer e fazem aquilo ali, se o poder público entrasse com ações efetivas de educação, de tentar colocar esse jovem em espaços diferentes, talvez essa realidade seria outra. Por exemplo, eu faço uma comparação dos Sabe Todos, quando eles eram ativos, e as oficinas do saber, que tinham ensino integral. O jovem saía da escola, ele ia direto para algum desses lugares e ele ocupava seu tempo. O que principalmente o jovem de periferia está fazendo agora? Como que ele está ocupando o tempo dele? Até nesse período é complicado porque nós estamos vivendo um período de distanciamento social. Obviamente que os equipamentos públicos nesse momento, centros esportivos, atividades esportivas, elas ficam limitadas, né? Em virtude grupos de caminhada, tudo isso fica limitado, né? Em função do momento em que a gente está vivendo. Sim. Né? Você me perguntou a questão das demandas. Sorocaba, a gente tem que começar a pensar nela a longo prazo. É por isso que eu tenho pouca idade, mas eu preciso passar seriedade na minha fala. Sorocaba precisa de tecnologia. É uma cidade que pode ser uma cidade do futuro, uma cidade que vai gerar emprego dentro do estado, como já gera, por exemplo, na engenharia civil. Sorocaba tem um trabalho fantástico. Sorocaba dispara nessa ela questão. já é um centro universitário e brevemente tornar-se uma universidade, né? Nós temos aqui um parque tecnológico que poderia ser muito bem utilizado. A cidade, ela está crescendo cada vez mais. Tá vendo? Aqui tem uma informação. O Luiz Salmeirão fala o seguinte: o Conselho, na gestão de 2015 e 2017, que eu fiz parte, conseguimos congelar o valor do passe estudantil e é um exemplo de trabalho do Conselho. Né? É legal aí, obrigado, viu, Luiz Salmeirão? Aliás, o Luiz foi muito bem votado, é o primeiro suplente do PSDB, é uma figura extremamente articulada, participa do Conselho Nacional do Jovem. Aliás, precisamos fazer que pena que olha, falhou na pauta com o Guilherme, mas nós precisamos trazer aí semana que vem ou a outra o Luiz Salmeirão falar um pouco dessa ação, desse papel importante do jovem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala que sabe tudo, você é apaixonado pelo Vitor Lippe, né? Você tá bem tucaninho, né? Não. Acontece que eu não defendo gestores públicos. Não defendo gestores e não defendo político, tanto que eu não tenho nenhum de estimação. Não sou aliado de nenhum também. Não tem nenhum de estimação? Não tenho nenhum político de estimação, nenhum. O Bolsonaro, você estima o Bolsonaro? Deus me livre. Eu defendo política pública. Quando a política pública é eficiente, ela vai ajudar a população, ela vai entrar na vida diretamente, na base daquela pessoa. Então a gente tem que defender política pública, não política. Olha, ontem ainda, eu fui na Confia, no grupo Confia ali na Pereira da Silva, tava com a minha irmã, tava renovando meus certificados eu tinha alguns certificados
certificados digitais para fazê-los e fui rapidamente, não porque é minha mãe, porque é cliente comum, é muito rápido, a Daniele que me atendeu ontem, né? E encontrei meu amigo Sérgio Marques da Silva. O Sérgio é filho da minha querida Dida e ela tinha o café pastel. E eu ia à noite bater papo com a Dida, o Adilson, o esposo dela. Meu pai, acho que na juventude, meio que se paquerar, sabe, passar na janela e olhar? Aquilo já era uma paquera, né? E ontem ele estava com o filho dele, o Vinícius, que está fazendo políticas públicas na USP, né? E eu pedi para o Sérgio a gente trocar telefones para a gente poder, inclusive, falar, a gente discutir um pouco. Ele falou: nós estamos desenvolvendo um apoio ao novo plano diretor de São Paulo. Eu falei: puxa, que legal, vamos falar na Ipanema, porque quando o gestor de política pública ele desenvolve o plano diretor, ele vai ouvir arquitetos, engenheiros, ele vai ouvir o conjunto da sociedade para organizar a questão da política pública, obviamente demanda de outras áreas nesse trabalho multidisciplinar, né? E a gente percebe que se não planejar, né, política pública, por exemplo, nós discutimos com a vereadora Yara de educação. Você tem que desenvolver uma política com um grupo global para que isso seja plano para a cidade, para que não fique alterando. Você sabe tudo, existe, então tá, vamos discutir para não parar, para não matar o projeto, né? Porque tinha uma ONG que era cara, já era para ter buscado uma alternativa e não ter parado. Desde que o LIP saiu, nós estamos há 8 anos. Com Sabe Tudo, uma hora vira meia dúzia creche, outro. Então, assim, é tudo gambiarra. Falta um plano a longo prazo. Um plano a longo prazo. E um plano que as pessoas se comprometem e que o próximo prefeito tenha que cumprir. Ele pode criar coisas novas, melhorar aquele plano, mas a espinha dorsal tem que se manter. Eu costumo dizer assim, como eu vivo aqui há muito tempo, e você estuda direito? Estudo direito. Tá. Faz direito, né? Faço direito. As políticas públicas municipais, elas devem, em especial em Sorocaba. Sorocaba é uma região metropolitana que pode dar o exemplo para os outros municípios menores da nossa região. Sorocaba, ela tem que ser planejada a longo prazo. Tem que ser planejada para 30 anos. Um dos maiores índices de crescimento nacional demográfico é Sorocaba. Sim. É 1,7%. Cada ano são 5 mil pessoas vindo morar aqui. E se a gente não desenvolver política pública para essa população, como é que a gente vai trazer subsídios, recursos, como que a gente vai alocar emprego para essas pessoas, como a gente vai desenvolver a tecnologia da cidade? A gente poderia ter um polo aqui igual o Vale do Silício. O que não falta pra gente é espaço, por exemplo, no Parque Tecnológico. Então a cidade, ela não é mais uma cidade interiorana. Não é mais. Mas eu vou te cobrar, eu sei que assim, de maneira genérica, né, eu concordo com tudo. Nós optamos, na verdade, algumas ideias concretas em cima disso que você está falando. O que fazer, então, para a gente operacionalizar, né? É aí que o Conselho do Jovem pode, obviamente, ouvindo, até quem não é jovem, mas com a coordenação de vocês. É como o seguinte, os outros profissionais multidisciplinares, eles, com as áreas que vai se desenvolver o projeto, eles são, na verdade, como arquitetos, né? Eles vão desenhar o desejo de vocês de uma maneira técnica possível você viabilizada, né? O como você estabelecer startups com jovens, né? Incentivar que os jovens possam... Aqui mesmo no Bandeiras Empresarial, a gente tem muitas startups, né? Aqui nós temos mais de 80 empresas no Bandeiras, né? Então, é importante que a gente... que volte a existir o conselho, porque daí ele vai, na verdade, vai debater, vai ter briga, vai ter tudo, mas encontrar um caminho, né, para a solução de alguns problemas, né? Primeiro, para a criação das startups em Sorocaba, ela já é uma realidade. Já existe, só que outras cidades, como Campinas, por exemplo, crescem muito mais do que Sorocaba nesse sentido. Sim. A gente poderia estar alocando ali o Parque Tecnológico, principalmente para os jovens, para que possa desempenhar o empreendedorismo, possa fomentar essa questão para o jovem sorocabano. As questões mínimas que a juventude precisa é o debate público. Está dentro do debate público, está focado lá. O que a gente vai fazer com o Sabe Tudo? O que a gente vai fazer com o Olha, a vereadora Yara falou o seguinte: as oficinas do Saber, que eram da escola de tempo integral, viraram creches. Nem todas, né, Nem Yara? todas. E o Sabe Tudo estão abandonados, né?
eram para informática, né? Até porque era uma construção muito específica, né? Uma construção que, de certa forma, ela ficou um símbolo. Agora, eu não sei se como símbolo ela é linda. Agora, a utilização dela provavelmente se limita em função de um prédio redondo, de algumas situações que se colocam aí, né? É planejar a cidade para o futuro, Kiko. Se a juventude ela não participar desse debate agora, acabou. Daqui 30 anos, o que vai ser a cidade? O que você achou do título do Bolsonaro? Ai. Olha, Essa é justa, vai. Quando eu digo pra você que eu não defendo político, que eu com pouca idade eu tenho que passar seriedade. Você não defende político, também se ataca. Não, pera lá, que eu já chego lá. Eu não defendo político. Eu vou buscar a tua contradição, eu faço advogado do diabo aqui. Eu com 20 anos de idade, eu recebi 4 convites pra sair vereador ano passado, não aceitei nenhum. A Yara falou que todas as oficinas do saber viraram creche. Obrigado, vereadora. Sim. Eu preciso passar seriedade na minha fala com 20 anos de idade para que a população entenda o que eu tô falando. Quando a gente elege um vereador jovem, a gente espera desse vereador que ele traga políticas jovens, que ele traga um novo jeito de fazer política. Qual é o teu calcanhar? É o vereador Vinícius ou é o vereador Ítalo? Quem é o... Não, o meu calcanhar... É o mais novo, é o vereador. Vamos dar nome aos bois. Só que você vai dar, ele vai querer responder. Não tem problema, vamos dar nome aos bois. O vereador Vinícius Zait, por exemplo... Ele tá achando que a Câmara Municipal de Sorocaba é um playground, onde ele pode brincar, onde ele tá indo a páginas avessas de Sorocaba. Sorocaba já virou páginas como os rodeios. Eu, particularmente, eu sou contra. Eu também. Mas vamos olhar o aspecto no geral. A sociedade, ela quer isso? Eu acredito que o legislador, ele tem que ser sensível à vontade do povo. O povo tá pedindo para ele rodeio? O povo tá pedindo para ele dar contra... Ele tem uma tese de que o rodeio gera a economia. Gera uma por tese quanto dele, tempo, né? Kiko? Gera por 30, 15 dias? Eu acho assim, diz que o que eles vão cutucar, diz que dá cócega no animal e não dá. Não cutuca, isso daí é balela, Kiko. Olha, o papel do vereador é entender os anseios da sociedade. Cadê o vereador Vinícius Zait para fiscalizar a vacina? Onde ele está agora? Em vez de ele estar propondo questões como rodeio, como dar mérito para a família Bolsonaro, que são os principais culpados pelo agravamento da pandemia, e ele eu rodo muitos municípios do estado de São Paulo, eu nunca vi um lambe-botas igual o vereador Vinícius Zait. Ele deveria... Você vai levar o coice. Não tem problema, eu rebato também, porque quando eu entro na política, com a minha pouca idade... Não, é a tua opinião também, não é? Não, claro, mas é a opinião de vários jovens. Tem alguém que pode elogiar e aí ele não precisa levar a parte. Com certeza. Não há necessidade. Com certeza. Né? Eu tenho contatos com deputados federais, deputados estaduais, vereadores muito novos, na faixa dos seus 25 anos, e que precisam necessariamente passar seriedade na sua fala. Entendi. Porque pela pouca idade, quando você entra na política, eu sofri muito isso. Hoje em dia eu mostro autoridade através da minha fala. Eu tenho que falar bem, eu tenho que entender o que as pessoas precisam. Eu tenho que transmitir as minhas mensagens do jeito que elas devem ser transmitidas. Aí quando você elege um vereador novo, que só tem cara de novo, mas faz política velha, esse vereador, ele atrapalha toda uma juventude que tenta construir algo sério, algo responsável, algo novo para a sociedade. Essa é a minha implicância com o vereador. E outras afins, né? Por exemplo, a questão da carreata, que eu levei, a primeira carreata contra o Bolsonaro, foi dia 18 de abril agora, que eu articulei junto com o Vem Pra Rua, que eu faço parte de alguns movimentos. E o que te incomoda no governo? No governo federal, se a pandemia ela não tivesse tão agravada do jeito que tá, Bolsonaro ele estaria ruim. É só você olhar os acordos dele, ele estaria ruim. Mas a pandemia mostrou quem é o Bolsonaro de fato. Quem é o Bolsonaro? É um nazifascista, é um genocida. E eu já falei para todos os deputados que debatem comigo por Twitter, por Instagram, todos os vereadores, e todos me ameaçam de me processar, eu não recebi nenhum processo até agora. Me ajuiza que eu posso comprovar tudo, eu tenho condições de comprovar tudo que eu falo. O presidente Bolsonaro, ele praticou uma política necrófila dentro do governo federal. E as pessoas, elas precisam entender isso. Precisa entender que não é desse jeito que faz política. Tem que se separar política pública de política de Estado, política de governo e política de Estado. Presidente Bolsonaro, vamos lá. E aí o pessoal daqui a pouco começa a me chamar de petista. Mas para quem... daqui a pouco começam os ataques. Mas para quem não aqui sabe... já me falaram o seguinte, olha, Guilherme Gustavo é um rapaz de coragem, tem toda a minha admiração, precisamos mais jovens como ele, Rita Oliveira. Mas olha,
Diz que eu tenho medinho de coice de mula. Que tipo de jornalista você é? Eu tenho uma posição. Meu caro Márcio Graciano, você deve ser favorável ao rodeio e eu respeito a sua opinião. Eu sou contrário porque a utilização de espora e de outros artigos que ferem os animais. E eu tenho um conceito em relação à vida animal provavelmente diferente da sua. E eu respeito sua opinião. E aí, se for em votação na Câmara, quem tiver mais voto ganha. É só isso. Kiko, eu não tenho medo, nenhum medo. Como eu te falei, é só assim. Diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. O pessoal já tá me chamando de petista. Eu ia falar isso aqui. Com 16 anos de idade... Mas qual o problema se você fosse? Não teria nenhum problema. Eu posso não gostar do PT, mas qual o problema? Não tem teria gente nenhum problema. Boa, tem gente ruim, todo partido não teria problema, tem. porque a partir do momento que eu tô dentro da política, eu tenho que ter uma ação republicana e democrata, acima de tudo. Eu tenho que saber dialogar com todos os lados. Mas com 16 anos, eu fui pras ruas pedindo o impeachment da presidente Dilma e a favor da prisão do ex-presidente Lula. E eu fui às ruas. Bolsonaro agora faz eu ir às ruas porque ele é um irresponsável, é um incompetente. Ele colocou um petista dentro da CGU, que é o Augusto Aras. E os bolsonaristas não falam isso. O Bolsonaro, ele aumenta imposto, aí depois o pessoal joga a culpa em governador. Ninguém fala disso. Que imposto que ele aumentou? Os impostos que ele aumentou foram em cima dos alimentos, porque ele queria congelar o preço dos alimentos, para quem não sabe, o que é uma política inviável. Total, principalmente para o empresariado. E esse repasse ele veio para dentro do Estado. O Estado ele não tem o que fazer e o pessoal joga tudo a culpa nos Agora governadores. É o seguinte, o ouvinte tem uma participação aqui importante. Você não acha que o jovem, nesse aspecto da pandemia, não tem tido a consciência e se tivesse um conselho ele deveria cobrar a responsabilidade dos jovens que se reúnem e aglomeram? Bares, festas particulares, festas clandestinas. Você não acha que o jovem também está se por um lado a gente não teve a vacina no tempo certo, porque se investiu até hoje um pensamento em cloroquina, em mudar a bula da cloroquina, você também não acha que o jovem falta consciência do jovem? Falta consciência, mas depende de qual jovem você está falando, porque o que acontece? O jovem da periferia, por exemplo. Eu não quero fazer um discurso demagogo aqui, mas o jovem da periferia, ele pega o ônibus lotado de manhã e à noite o que ele vai fazer? Ele vai sair. Se ele aglomera de manhã, por que ele não vai aglomerar à noite? Isso é falta de política. É falta de política, falta de gestão. Mas entenda, aí quando você está desenvolvendo a saúde, uma coisa é o seu trabalho, a sua renda. E a outra coisa, tudo bem, a gente tem o lazer, tem isso. E o velhinho que não pode sair, nem para trabalhar, nem para nada. Aí eu discordo um pouco. Eu concordo que o jovem quer o lazer, quer tudo, tá bom, que ele corre, se ele corre um risco de manhã ou no final do dia no ônibus, por que ele vai correr o terceiro risco e pôr a família dele e ele próprio numa condição de risco? Você percebe? Então assim, sim, eu acho que tem os dois lados importantes da gente ponderar, né? A questão é falta de política pública. A política, ela reflete a sociedade. A sociedade é um reflexo da política. Quando a gente tem governantes que falam que não existe um vírus, que negam a ciência, eles estão falando para a população. Agora me diga o seguinte, por que você, aí o ouvinte coloca aqui, eu acho importante, o Renan Ribeiro, ele diz o seguinte, se a gente questiona a vacina, por que a gente também não vai às ruas questionar a questão do ICMS e essa pancada de impostos que o governador João Dória... Como que é o nome do ouvinte? Deixa eu ver aqui, o Renan Ribeiro. Renan Ribeiro, eu concordo 100% com você, rapaz. 207% ele do ICMS aumentado. Ele chamou você de moleque, disse que a Jovem Pan dá espaço para uma criança. A criança é membro do Conselho Estadual da Juventude, um órgão institucional. Então, assim, e ele está concordando com você, tá, Renan? Existe criança dentro da Câmara dos Vereadores com voto popular eleito, fazendo muito pior do que eu estou fazendo. Eu estou tentando construir algo sólido para minha geração e para as futuras. Enquanto alguns vereadores, eles estão à margem do século XX ainda. É isso que eu estou tentando fazer. E respondendo o Renan, eu concordo com você, Renan. Quando eu digo que eu não tenho político de estimação, de fato eu não tenho político de estimação. O aumento de 207% em cima de automóveis seminovos, como é que o comerciante vai viver? Como é que o dono de uma concessionária vai viver? Eu concordo.
existiu uma ingerência por parte do governo estadual e por parte do governo federal. Você acha que o conselho teria importância? Eu estou vendo aqui a participação dos ouvintes. Eu acho que o papel do conselho seria muito importante em nós trazer um olhar do jovem para a política, para a consciência de temas importantes, porque tem muita alienação, né? É o que eu ouvi te falar, o jovem está afim de ficar em videogame, em redes sociais, batendo boca, né? E não participar. Então, assim, quando tem alguém como você que quer participar, as pessoas falam, já está querendo isso, já está querendo aparecer. Bom, mas se não tiver alguém que lidere enquanto jovem, e nós não vamos ter, inclusive, nem aqueles que criam política, a hora que chegarem na nossa idade, eu estou com 52 esse ano, eu estou aposentando. Então, se a gente não tiver gente jovem entrando e fazendo com que ao longo do tempo permaneça e mantenha políticas importantes, nós vamos ter um país absolutamente alienado, né? Kiko, você fala da alienação. Eu participei de alguns processos que vão ficar na história do Brasil, principalmente os de 2016, com o impeachment da presidente Dilma, que é uma ruptura muito intensa dentro da democracia brasileira. E eu fui acometido pela polarização também. Eu fui acometido como vários outros jovens foram, tanto de esquerda quanto de direita. O que eu prezo, e as pessoas elas se assustam quando eu me volto contra o PT e quando eu me volto contra o Bolsonaro, porque geralmente você tem que escolher um lado. Mas não é assim, você tem que ter um bom senso para poder escolher. Você tem que ver o que aquele governante ele está fazendo de bom para as pessoas. Então, foi um processo de desconstrução dessa polarização. Peraí, eu sou um cidadão, eu preciso ser ativo na política. Como que eu vou fazer isso agora? Eu vou ficar fazendo rinha de galo? Eu vou ficar jogando um contra o outro? Um brasileiro contra o outro? Não é desse jeito que a gente vai formar uma nação. Tá faltando plano de Brasil. Ouvi isso da boca de alguém de 20 anos. Faltando plano de Brasil. Vocês hoje têm uma visão de mundo que nós, na idade de vocês não teríamos. Eu participei da redemocratização do país. Eu sou de 69, 82, a gente teve aí o final do governo Figueiredo. Né? Aí a expectativa era do voto direto e o Tancredo acabou indo pelo colégio eleitoral, mas com um apelo popular imenso. E daí nós tivemos a morte dele e a assunção do José Sarney, e depois a eleição direta com Collor, que foi cassado, né? E depois tivemos a era, tivemos o Itamar e posteriormente 8 anos do Fernando Henrique, em que o país encontrou aí, embora questionamentos pelo valor da venda das estatais, o Brasil encontrou um caminho de controle da economia e o Lincoln pôde, obviamente, colocando essa condição. Olha, aqui está o líder do governo, o vereador João Donizete, através do nosso querido, obrigado, viu, meu caro Lincoln? Bom dia, segue o áudio do líder do governo sobre essas questões do Conselho do Jovem, que é o vereador João Donizete. Eu vou compartilhar aqui para que a gente possa daí finalizar a entrevista com o Guilherme. Bom dia, Kiko, tudo bem? Aqui é o vereador João Donizete. Deixa eu dar uma informação para você como líder também do prefeito na Câmara. Eu fui procurado por um jovem que foi do Conselho da Juventude aqui, do Conselho Municipal de Juventude aqui da cidade de Sorocaba. Pedimos autorização da prefeitura, porque o projeto era do governo anterior, pedimos autorização para que pudesse ser reenviado para a Câmara agora pelo novo governo do prefeito Manga. Foi reenviado para a Câmara, foi apresentado para votação, daí a vereadora Iara apresentaram emendas e apresentaram. A vereadora Iara apresentou o substitutivo e nós achamos por bem, porque esse conselho estava desativado, nós achamos por bem convocar uma audiência pública. E para convocar a audiência pública, nós convidamos a comissão que é ligada à juventude, que eu acho que são a presidente e a vereadora Fernanda, para que ela convocasse essa audiência pública para trazer toda a sociedade civil ligada à questão dos jovens e participarem e verificarem o que é mais adequado e quais as revisões que devem ser feitas no projeto de lei do Conselho do Jovem. Se é a substitutivo da Iara ou se vai ampliar o debate, porque na verdade o projeto de lei do jeito que está era bipartite. Ela tem representação do governo e representação
de alguns segmentos da sociedade. E o pedido geral da comunidade jovem que tem uma representação tripartite de 3 segmentos da sociedade. Porque a minha colocação, nesse momento, a Comissão de Justiça já deu parecer no substitutivo da Iara, só que antes de colocar em votação, nós achamos por bem convocar uma audiência pública através do Conselho, através da Comissão da Juventude que existe na Câmara, que é presidida pela vereadora Fernanda. Essa é a minha mensagem aí para vocês. Tchau, tchau. Perfeito, bem, aí, um abraço, vereador. João Donizete. Cumpriu um excelente trabalho dentro da Câmara. Só um adendo aqui, Kiko, a gente está falando muito de juventude e a gente tem que falar de educação também. Então vá, para encerrar, hein? Para encerrar aqui, um exemplo de ingerência do governo federal. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela corre risco de ser fechada por falta de recurso, porque é a União que mantém. Não é o Estado do Rio de Janeiro. Os repasses não estão acontecendo? Os repasses não estão acontecendo, estão acabando. Enquanto o presidente da República, ele come picanha de R$1.800 o quilo e ainda contrata churrasqueiro do Pará, que é churrasqueiro de artista. O que está acontecendo com o dinheiro público brasileiro? Aonde está indo? Bolsonaro, ele agora tem a questão do tratoraço, que são 3 bilhões de reais de um orçamento paralelo que ninguém sabe para onde serve, é um novo mensalão. Então, quando eu falo aqui que o bolsopetismo, ele existe, é real. Porque Bolsonaro, ele tá fazendo muito pior do que o PT fez. PT, ele... Será? Mas ele não mandou dinheiro do BNDES para Venezuela? Não mandou dinheiro do BNDES para Venezuela, mas quando você tem, por exemplo, o censo demográfico, que é super importante pra gente entender. Foi obrigado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi obrigado. Marco Aurélio Mello obrigou. Ele foi obrigado. Mas vamos lá, a denúncia que vazou agora, do tratoraço de 3 bi. Sim, 3 bi. O censo estava precisando de 2 bilhões para ser realizado. E caiu para 51 milhões. Isso é política de Estado? Não o censo ele serve pra gente saber daquele município pequeno, aonde aquela senhorinha mora, que o político só vai de 4 em 4 anos. O censo tá lá para saber o que ela precisa. Quero saber o seguinte, como é que o jovem que quer participar do conselho, que quer ser informado aí da audiência pública, pode fazer contato? Qual é o contato que ele pode ter com vocês? Tem um e-mail, um site, telefone, celular? Qual é o contato que o jovem que quer participar, dar ideias, pode fazer contato? O meu Instagram é @GuilhermeGustavoSP, tudo junto. @GuilhermeGustavo SP, tudo junto. O meu e-mail é guilherme.gustavo1@outlook.com. Eu vou ficar extremamente feliz se vier adolescentes ou se vier até mesmo os adultos para propor algo. Eu vou ficar extremamente feliz com isso. E a questão repete o teu Instagram, o Instagram é mais fácil para entrar em contato. É Guilherme Gustavo SP. Guilherme Gustavo SP. Você tem Facebook? Tenho Facebook. Então vamos lá. É Guilherme Gustavo. Guilherme Gustavo. Tá bom. Então no Facebook ou no Instagram você entra em contato com o Guilherme Gustavo, que é membro do Conselho Estadual Kiko, da Juventude. Só um complemento que você falou a respeito das inscrições para o Conselho. Assim que a lei ela entrar em vigor, a gente espera e isso existe já na lei, que será um processo democrático de votação, assim como houve no Conselho Estadual e como acontece no Nacional. Mas no tripartite, a terceira parte seria de eleição direta, é isso? Então, a gente precisa modernizar a máquina. Por que o conselho anterior ele não deu certo? Porque perdeu a efetividade do jovem e tinha a questão do poder público. A gente precisa simplificar. Ele parou em que governo? Ele parou no final do governo, no começo do governo Crespo. Tá. No começo do governo Crespo. Entendi. Então a gente precisa simplificar a lei. A gente simplificou a lei, ela está com base no Conselho Estadual e com base no Nacional. Isso vai permitir que a sociedade civil, com conjunto com o poder público, trabalhem as políticas públicas necessárias e gerem as demandas e realizem, acima de tudo, para chegar na base dessas políticas. E só um ponto final que eu coloco na minha fala aqui, Kiko. O espaço, agradeço o espaço que a Jovem Pan me deu. Sempre. O espaço democrático. A juventude tem, e aliás, você tem representatividade. Você não está aqui representando o Guilherme Gustavo, você está representando o membro do Conselho Estadual da Juventude, do Jovem, né, que tem mandado de 2 anos, foi eleito democraticamente pelo voto direto,
né? E representa aqui a nossa região para nossa alegria. Parabenizar o subsecretário de Juventude, Luiz Oliveira, junto ao governo do estado, que eles estão lançando agora a Casa da Juventude. Vai ser um investimento de mais de cerca de 40 milhões de reais, onde essas casas da juventude, elas vão ser espaços de coworking, que os jovens eles vão poder aprender. Aqui como no Bandeiras, né? Você viu que nós temos um coworking. Exatamente. Aqui, né? Vai ser um espaço de coworking, onde os jovens eles vão poder aprender empreendedorismo, desde gestão técnica até marketing digital. Vai ser esse espaço integrado, intelectual também, vai ter a participação das ETECs, do Centro Paula Souza. Então, é muito importante o avanço que está tendo a subsecretaria no governo do estado. Isso sim, essa política pública eu parabenizo. Nós vamos combinar o seguinte, nós vamos combinar aqui na próxima entrevista, a gente vai tentar ir com a assessoria, você vai ajudar a assessoria do subsecretário da Juventude, para a gente estar colocando ele por Skype, e aí a gente faz uma entrevista e convidar também o Salmeron, que é do Conselho Nacional. Aí a gente faz um encontro aqui, finalizamos um jornal bem legal, falamos do municipal, do nacional, do subsecretário, que na verdade hoje é uma subsecretaria ligada à Secretaria do Interior, do Desenvolvimento Regional, que é do secretário Vignoli, e obviamente que o conselho, ele conversa com quem está no governo. Essa é a realidade. Eles têm a eleição direta. É diferente como eu, que na época tive uma indicação e fui ao Conselho Estadual de Educação por uma indicação do então deputado José Crespo, que eu tinha disputado a eleição como vice do Crespo. Perdemos para o Vitor Lippe naquele momento em 2004, e tenho eterna gratidão em relação a esta indicação que ele fez ao então governador Cláudio Lembo, do partido que eu participava à época. E participei por 3 anos. Só para complementar, que tem uma coisa que tá me corroendo, Kiko. Então vai rápido. Rapidinho. Corroa rápido. Vou correr rápido. As nossas carreatas que a gente tá fazendo contra o governo Bolsonaro, elas pararam por enquanto por conta da pandemia. E as contra o Dória? Tem algum tema? Olha, eu não vou comprar essa narrativa. Tá. Não vou comprar essa narrativa, porque o maior problema pelo agravamento da pandemia é culpa do governo federal. Você quer dizer o seguinte, que um comprou a vacina e o outro não fez a vacina? Exatamente. O governador João Dória, ele errou. Teve erros. Qual gerência não tem? Agora, erros alarmantes igual o governo federal, e eu não tô passando pano aqui. Tem que se falar o que acontece. De quem é a vacina? A vacina foi de São Paulo, é do Butantan. Exato. Eu queria fazer um parênteses aqui Então faça o seu último. Pro vereador Vinícius Aide. Exatamente, porque tá aqui. Os apoiadores dele entraram em grupos, rechaçaram, me ameaçaram os apoiadores. E eu queria dizer, em vez do vereador ele ficar... É super democrático, ameaça de morte. Em vez do vereador... Não, eu tô dizendo que é democrático, cada um faz o seu movimento. Ele faz o dele, você faz o seu. Em vez do vereador do Bolsonaro, que ele deveria ser o vereador do Sorocabana, o vereador do Bolsonaro, em vez dele ficar atacando o senhorinho em plenário e se diz conservador, ele vem a debater política pública com alguém da idade dele, alguém que tem mais seriedade, traz mais seriedade na fala, não ficar atacando o povo e mostrando a população sorocabana na TV Câmara. Isso daí não é trabalho, isso daí não é política. Tem que aprender a fazer política. Tudo bem. Tem que aprender. Obrigado, Gustavo Guilherme Gustavo, membro do Conselho Estadual da Juventude, que participou aqui conosco na Jovem Pan. São 9h23, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com Cida Muniz, Thaís Romão e na sequência ele, o nosso comendatore, que deve estar vindo hoje com um terno italiano, que é o nosso Hermes Elias de Moura. Já volta. Para quem o café? O café vai para todas as pessoas que não têm político de estimação, que são coerentes na política, e para todas as pessoas que estão na linha de frente na Covid-19. Muito bem. Café Celso, produtos da padaria. Você está ouvindo o